Saudações biologistas! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 81 e hoje nós vamos conversar sobre abelhas e meliponicultura. Claro que temos uma convidada especial para explicar tudo sobre esse tema para nós e para vocês ouvintes. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desta brincadeira e além da nossa convidada, estou acompanhado da minha amiga Dona Susan Cunha. Oi, gente! Oi, Flavítio! Eu sou a Susan, bióloga, entomóloga, taxonomista. É um prazer, né, estar aqui de novo com vocês hoje, com um episódio bem especial, trazendo insetos como protagonistas, que é uma coisa que eu sempre gosto. Insetos importantíssimos que estão aí ligados até à questão da nossa própria sobrevivência no planeta, né? Então é um episódio importante, adocicado e que vai agradar os ouvidos de quem também gosta de insetos. É isso aí. Aliás, Dona Susan, você tá devendo para nós aqui, hein? Um levantamento sobre quantos episódios de insetos a gente já fez aqui. De insetos? Olha... Não foi isso que eu perguntei outro dia? Ou será que eu tô confundindo? Acho que eu falei de artrópodes, né? Não era de insetos, né? Ó, eu fiz a lição de casa sim, viu? É que eu esqueci de falar no episódio anterior. Mas você tinha pedido um levantamento sobre a questão da fauna, que a gente é clubista com fauna, né? E aí você tinha perguntado quantos episódios a gente tinha feito com fauna e se seriam os invertebrados os que estavam mais representados nesses episódios de fauna. Foi isso, invertebrados em geral, não só insetos. Mas eu lembrei, ó. E aí eu pesquisei lá e não, né? Os invertebrados não são os mais representados, não. A gente tem 28 episódios com fauna. Ó, é bastante até, né? E desses 28, só 12 são sobre invertebrados. Olha. Agora com esse 13, né? Então seriam 29 com fauna, com esse, contando com esse agora, e 13 só, em relação aos invertebrados. Tá equilibrado, tá quase empatando. Mas não são a maioria, não. E acho que os insetos talvez sejam a maioria dentre os invertebrados, né? Sim, provavelmente. Aí, isso eu não fiz, aí eu fiquei devendo, que fiz a lição incompleta. Tá bom. Mas já tá bom, legal, né? Legal, tá ótimo, bacana saber. O que seria da biologismo sem você, né, Susan? Tá vendo? Eu e minhas manias de padrões e, enfim... Estatísticas. Essas coisinhas levantamentos. Eu gosto. Muito bom. Bom, para não sobrecarregar, então, a Dona Susan Cunha, hoje eu vou tomar a frente aqui e fazer o convite para as nossas redes sociais. Aê! Eu gostei. Então, se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, ainda não conhece o nosso trabalho nas redes sociais, eu acho que é mais improvável, né? Eu acho que é mais provável o pessoal que segue a gente lá não conhecer o podcast. Mas pode acontecer, né? Então, se você ainda não conhece o nosso trabalho nas redes sociais, procura lá no Facebook, no Instagram, no TikTok, tem coisa no YouTube também. Tudo @biologismo, /biologismo, facinho de encontrar a gente, só procurar o nosso mascote, que é o urubu rei lá. E a gente tem conteúdo, principalmente no Facebook e no Instagram, diários, né? Mas também tem uns videozinhos legais no TikTok, no YouTube também. E de vez em quando a gente posta alguma coisinha no Twitter. E agora a gente tá também na rede social nova, que é o concorrente do Twitter, do Instagram, né? Chama Trends, já nem sei mais. Eu não sei também não. Threads. Saímos do cu para entrar no Threads. Segue a gente lá também. E claro, tem o nosso blog também, né? Então, para quem tiver interessado em ler um pouquinho dos textos que a gente escreve lá, tá meio paradinho, mas tem algumas coisinhas lá. Procura aí na descrição do episódio, tem um link nosso aí que direciona para todas as nossas redes. Certo? Isso aí, certinho. Recadinho dado.
E além do convite para as redes sociais, a gente tem um recado importante para você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Diga lá, Susan. Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de R$5 e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se/biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo@gmail.com. Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback pra gente sobre o que você tá achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada, seu apoio é de extrema importância pra gente. Então bora, galera, bora para o assunto de hoje. Essa é a segunda vez que nós abordamos especificamente as abelhas no podcast Biologismo, né? A primeira foi lá na segunda temporada, episódio número 30, abelhas e polinização, né, com os professores Patrícia Ferreira e Luciano Lopes. Mas como as abelhas já foram consideradas os animais mais importantes do mundo, né, é justo que a gente dedique outro episódio exclusivo a elas, né? Até porque tem muita coisa para ser abordada sobre esses insetos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre meliponicultura também, como eu disse já no início do episódio. E para nos mostrar o caminho das pedras nessa conversa, né, nós temos uma convidada especial que vem representar a página Conexão Abelhudos, campeões de indicação no nosso Instagram para que essa conversa acontecesse, hein? Então bora lá, muito obrigado pela presença e seja muito bem-vinda, Wanda Ziviane Alcântara. Obrigada, eu que agradeço. Estou muito feliz porque eu sou fã de vocês e para mim é um sonho, né? Estar aqui gravando com a galera que eu sou fã, que eu ficava vendo lá há algum tempo atrás no Instagram, achando o máximo, e hoje a gente está fazendo trabalho junto. Me sinto muito honrada e muito agradecida pelo convite. Imagina, pô, a gente também adora o trabalho da Conexão Abelhudos e eu atesto que é verdade, que eu lembro que vocês seguem a gente desde o comecinho lá no Instagram, eu lembro que vocês interagiam com a gente lá no começo. É muito legal ter essa troca entre páginas de divulgação científica e uma coisa que eu sempre falo que, para mim, o mais legal de toda a experiência da divulgação científica é a quantidade de pessoas e profissionais incríveis que a gente conhece, né, ao longo dos nossos trabalhos, tanto nas redes sociais quanto no podcast. Então, para a gente também é um prazerzaço ter você aqui. Obrigado pela presença. E eu peço para você se apresentar para os nossos ouvintes, caso o pessoal ainda não te conheça. Fala um pouquinho sobre a sua formação, suas áreas de atuação, por favor. Bom, talvez muitos já me conheçam lá pelo YouTube, quando eu falo: olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Wanda, bióloga da Conexão Abelhudos, e hoje... e aí vai, né, o tema... Ou então junto com os meus filhos, né? Que na verdade o canal foi uma ideia deles. Eles que me encheram a paciência para fazer o canal. Eu e mãe, né? Topei e adorei e não parei mais. E sigo até hoje. Mas falando aí, voltando à minha formação, eu sou bióloga. Eu sou educadora desde 98, mas eu entrei na meliponicultura. Para quem não sabe, a meliponicultura é a criação das abelhas sem ferrão, né? E é uma atividade que está crescendo muito aqui no Brasil. E eu conheci a meliponicultura em 2019 e me apaixonei. É um caminho sem volta. Quando você começa a estudar a abelha nativa do Brasil, você não quer parar mais, você quer criar, quer ter em casa. A gente começou assim, fazendo uns cursos de formação pela Embrapa, depois eu me envolvi com um projeto de ciência cidadã da USP, fazendo monitoramento de voo de abelhas nativas. Mais tarde, busquei uma certificação num curso de extensão pelo Instituto Federal de Santa Catarina. Acabei me tornando uma das professoras. No meio do curso, o professor convidou a gente, conheceu o nosso projeto e nos convidou. E agora, todo ano, a gente dá aula lá também, pelo Instituto Federal. É muito legal esse curso, super indico para quem quiser estudar
de forma mais profunda, porque é um ano inteirinho, né, de conteúdos. E, além disso, também sou proprietária da empresa Conexão Abelhudos, junto com a minha família. A gente leva tanto os derivados de abelha para vender e a parte da educação ambiental, com cursos, palestras, vivências, né, o turismo com abelhas. A gente oferece, inclusive, aqui na nossa casa, para quem quiser agendar, pode vir até aqui e fazer esse curso com a gente, provar uma diversidade de mel de abelha nativa, ver a abelhinha lá na caixa trabalhando. Então, a nossa linha de trabalho, ela se dá assim, né, com esses pilares que eu falei para vocês. Isso é bem abrangente, né, Flávio? O Flávio já gostou da ideia de conhecer uns méis diferentes aí. Exatamente, gostei mesmo. A Wanda tava falando em off aqui pra gente de mel salgado, mel colorido, de várias cores lá. E eu gosto bastante de mel, então eu já fiquei interessado, achei bem legal. E antes de começar a conversa, a gente já tava mergulhando nas curiosidades aqui, né? Bom, então vamos lá. A gente viu que a Wanda e a família dela aqui são pau pra toda a obra, né? Estão envolvidos aí em muitas linhas envolvendo a abelha. E isso é muito legal, né? Então a gente aproveita aí para trazer essa experiência também da Wanda, junto com criação, com estudos, com a questão da ciência cidadã, né? E para trazer aqui para os nossos ouvintes essa questão, né, dos insetos mais importantes aí do planeta. E antes de começar a falar sobre esses insetos, sobre quem são as abelhas, a gente nós gostaríamos que você, Wanda, por favor, contasse um pouquinho pra gente, um pouco mais sobre essa questão da iniciativa de divulgação de vocês no Conexão Abelhudos, né? Como que vocês começaram? Como que foi o pontapé inicial? Vocês começaram em redes sociais? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, gente, eu vou contar para vocês de um jeito bem esquisito, mas depois vocês vão entender. Tudo começou quando eu morri. Oxe. Certo. Mas como é que eu morri, gente? É assim, como eu disse, eu sou educadora desde 98, mas por formação. Só que eu acho que eu nasci para ensinar, porque desde pequena eu sempre gostei muito da natureza e sempre gostei muito de falar sobre as maravilhas da natureza com as pessoas. E eu trabalhava em escola pública, fui muito feliz, muito amada, distribuí muito amor também pela natureza, pelos alunos, pelas pessoas, mas o sistema, com o passar dos anos, me adoeceu de uma forma profunda por causa de violências que eu acabei sofrendo, e os médicos decidiram me afastar de sala de aula, né? Então eu ainda posso trabalhar na escola, eu ainda posso desenvolver projetos de educação, mas no contexto classe, escola pública, eu não posso mais. E então aí é que eu falo que foi a época em que eu morri, porque eu entrei numa depressão profunda. Porque até então, na minha vida, eu achava que era a única forma que eu podia ensinar para as pessoas. Na sala de aula, eu não tinha uma visão de que isso poderia se dar de outras maneiras. E tem uma força na natureza, que eu acho que é a força mais poderosa que existe, que é o amor, né? Nessa depressão que eu tive, foi essa força poderosa do amor do meu marido e dos meus filhos que não deixaram eu morrer no sentido literal da palavra. E por conta deles eu decidi começar a estudar, a buscar novos caminhos, novas formas de tentar guiar a minha vida, porque daquele jeito não estava dando mais. E daí foi quando, fazendo um cursinho simples, numa manhã aqui no Viveiro Municipal de Suzano, eu descobri esse mundo das abelhas sem ferrão. Em paralelo, os meus filhos queriam muito empreender. Queriam ter empreendedorismo na escola e queriam fazer alguma coisa para ganhar dinheiro,
Aí sabe como é que é? Filho de bióloga, né? Eu falei, olha, se for para vender quinquilharia, que o mundo já tá cheio de coisa inútil, eu não deixo. Se vocês querem vender alguma coisa, vocês vão vender alguma coisa que vai fazer bem para as pessoas, para o meio ambiente, então pensa aí. Devolvi a bola para eles e deixei eles pensando. Foi quando eles lembraram do tio, né, o meu cunhado, que é apicultor por hobby, né, e que tem uma produção muito pequena, muito simples, assim. E na época ele estava desempregado. Aí meus filhos falaram: ah, mãe, vamos vender o mel do tio, porque a gente ajuda o tio que está desempregado a ganhar um dinheirinho, ajuda as pessoas, porque nós estamos no meio de uma pandemia, todo mundo precisa de saúde, e a gente empreende, a gente ganha nosso dinheirinho. Eu falei, ok, topo. E aí eles começaram com 10 potinhos de mel, dinheiro emprestado, venderam tudo no mesmo dia, já recuperaram o valor, foram comprando mais e mais, e conforme iam entregar o mel para os clientes, eles foram percebendo que as pessoas não sabem nada sobre abelha, sobre mel, sobre saúde, ou sabem muito pouco, né? E também a falsificação, que é muito grande no mercado, que é muito nociva, né? Tanto para o trabalho dos bons produtores, como para a saúde das pessoas, né? E aí eles falaram, mãe, vamos fazer um canal no YouTuber, a gente quer ser YouTuber, então vamos fazer um canal para falar de mel, de abelha. E eu, de novo, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí fui com os meus filhos, fizemos lá o primeiro vídeo, aí a gente não parou mais, as pessoas começaram a mandar sugestões, a querer tirar dúvidas, e aquilo foi tomando uma dimensão que a gente sentiu a necessidade de criar um Instagram também, porque a edição de vídeo, ela toma muito tempo da gente, só que no Instagram é mais rápido, é mais dinâmico, mais fácil de fazer, mais simples, né, para quem tem uma vida corrida assim que nem a nossa. Então no Insta a gente consegue lançar conteúdos diariamente, né? E desde a criação do Instagram, são mais de 2 anos aí de conteúdo todos os dias, e a gente nunca precisou repetir nenhum tema. De tão diverso que é esse assunto, de tantas formas diferentes que dá para abordar o tema abelhas nativas. E aí, através disso, a gente foi sentindo a necessidade de estudar cada vez mais, de buscar mais conhecimento, e aí foi onde começaram a surgir os convites presenciais também, né? A princípio, na pandemia, eram mais convites para lives, para participar assim, em faculdade, palestrar, tudo online, mas quando a gente já pôde sair daquele distanciamento social, vieram também os convites presenciais, né? Aí pronto, aí foi que apaixonamos mesmo de vez, porque a gente se sentia muito sozinho e nessa luta de preservação do meio ambiente, sabe? Aquela família que separa o lixo, que não joga óleo no ralo da pia, que repensa o consumo, mas a gente se achava meio bobo, assim, porque parecia que era só nós. E quando a gente começou a se conectar com essas outras pessoas, a gente descobriu que não estava sozinho, que não era só a gente que saía plantando árvore em praça, que não era só a gente que cuidava da reciclagem e de uma série de outras questões, né? E aí lembra que eu falei que foi quando eu morri? Acabou, não tem mais espaço para depressão, não tem mais espaço para querer viver uma vida só na cama, dormindo. Não tem, porque é conhecendo gente nova, ambientes novos, a gente viaja para trabalhar, mas ao mesmo tempo é como se estivesse de férias, como se estivesse curtindo um lazer, porque é fazendo algo que a gente ama, né? E eu percebi que esse é o meu propósito de vida, que é ensinar e falar das maravilhas da natureza. Ele pode ser de várias formas. E que, assim como a natureza é um ciclo, né? Cada hora uma nuvem está de um jeito, uma árvore está de um jeito, a nossa vida também. Então, o meu ciclo ali, escola pública, encerrou, mas começou um outro agora, e futuramente eu sei que haverão outros e mais outros, e eu vou saber agradecer por cada um que se encerrou e ser feliz com o novo que vai começar, sem precisar ficar mais triste nem deprimida, porque agora eu entendi o que é o significado mesmo da vida.
e, como eu disse, a força mais poderosa, que é o amor, que conseguiu fazer com que eu percebesse isso, né? Tava lá o tempo todo. Fantástico, que depoimento bonito que você deu, uma maneira incrível de começar essa conversa, né? Contando um pouco da sua trajetória, das dificuldades que você enfrentou, precisou enfrentar, né? Que muitas pessoas, infelizmente, enfrentam, né? Nesse ambiente estudantil e tal. Mas muito bonito esse depoimento que você deu sobre o apoio que você recebeu do seu marido, dos seus filhos e a volta por cima que você conseguiu dar com essa ideia, né, de se conectar mais com a natureza, com a sua profissão e de trazer, de levar isso para as pessoas. Legal, muito, muito bom, muito, muito legal saber todo esse apoio, bacana de ouvir sobre isso, né? Ouvir um pouco da sua experiência. E parabéns por ter todo esse apoio, né, em volta de você e ter dado essa volta por cima. E a gente não está vendo, né, a imagem, né, o podcast a gente grava só o áudio, mas a gente sente você falando sorrindo, assim, né, com alegria, assim, no seu tom de voz e tal. Isso é muito legal. Quando você trabalha com uma coisa que você ama, né? Acho que isso acaba sendo uma consequência. Muito legal saber de tudo isso. E aí é até perigoso andar comigo, porque aí, assim, meus pais hoje já são meliponicultores, a minha irmã e o meu outro cunhado, os primos, os tios, todo mundo quer criar abelha agora. Espalhou para todo mundo. Uhum. Muito bom. Bom, Wanda, então agora falando um pouquinho mais sobre as abelhas mesmo, né? O primeiro tópico que a gente tem aqui é sobre as abelhas nativas do Brasil, porque quando a gente ouve falar de abelhas, a maioria das pessoas pensa primeiro naquela amarelinha e preta com ferrão, né? Que é a mais famosa aí, mais conhecida, tem vários filmes, né, personagens e tal. Mas e quantas abelhas nativas do Brasil, Wanda? O que você pode falar pra gente? Quem são elas? As abelhas nativas brasileiras são mais de 1.500 espécies. A maioria delas são de hábito solitário, que já é uma coisa que a galera se surpreende e fala assim, mas como assim solitária? Ela fugiu da colmeia? É uma desertora? Não, ela tem o hábito mesmo, é da espécie dela, né? Ela não vive junto com Uhum. outras, ou vive de forma muito primitiva, né? Dependendo assim, mas de um jeito bem simples a gente fala que tem as abelhas sociais e as solitárias. E a maioria no Brasil são solitárias, mas trazendo para a meliponicultura, que é a criação das abelhas que são sociais e nativas aqui do Brasil, nós temos catalogadas já mais ou menos 260 espécies. Todo ano esse número muda, tá? Então pode ser que eu esteja falando já Uhum. uma informação desatualizada. Mas até a última vez que eu soube, eram catalogadas 260, mas a estimativa é de que sejam mais de 300, né? Por que a Uhum. gente tem essa estimativa? Porque os povos tradicionais que já aqui viviam na América Latina já tinham a convivência com essas abelhas, né? Já sabiam dominar algumas técnicas, inclusive para a extração do mel, da cera e até criação mesmo. Então a gente sabe que tem mais, só que não deu tempo ainda de um cientista ir lá estudar, de fazer um estudo de entomologia, de publicar numa revista, né? Então esses Sim. números não são oficiais só por isso, mas que elas existem, estão lá aguardando pessoas que queiram estudar, incentivo, né, das instituições, para que elas sejam catalogadas. Legal, bacana. É uma estimativa alta, né? Bastante assim para uma coisa local assim, né? E já tinha ouvido falar, né, dessa questão das abelhas solitárias, né? Nisso também entram as mangavas? É a mamangava, né? Isso.
Então, elas são assim uma sociedade mais primitiva, sabe? Não são como as outras que a gente cria na meliponicultura. Por exemplo, não dá para a gente criar uma mangava, pelo menos até agora ainda não, né? Aham. Mas a gente falando ali em solitária, a gente pode falar, por exemplo, da Lictide, que são abelhas lindíssimas. Elas têm em tons esverdeado, azulado, vermelho. A pessoa fala, sério, abelha vermelha, abelha azul? Sim, existe, né? E o pessoal pensa que é vespa, pensa que é um tipo de mosca, alguma coisa assim, mas não é, né? Temos algumas abelhas também que são chamadas as euglossas, abelhas das orquídeas, que inclusive estão correndo risco de extinção, principalmente nas cidades, a gente encontra bem pouco, porque as pessoas pensam que é uma mosca varejeira e matam, né? E na Uhum. verdade essas abelhas elas são conhecidas, as euglossas, como abelha das orquídeas, justamente porque elas fazem a polinização da orquídea, né? Então, sem essas abelhas, se quiser ter orquídea, tem que fazer a polinização manual, que é um trabalhão, Sim. né? Que não faz o menor sentido. É mais fácil a gente preservar. E aí, voltando agora para a meliponicultura, que são os insetos sociais, as que as pessoas conhecem mais aqui no Brasil são aquelas abelhas que falam assim, é aquela pretinha que enrola no cabelo, que ela, como ela não ferroa, a estratégia de se defender dela é se enrolar em pelos, cabelos, dar pequenas mordiscadas, que é a mais assim, a mais defensiva de todas. Então, por isso que as pessoas conhecem mais, né? Que são as escaptotrigonas. Então, a gente tem boca de sapo, tem arapuá, benjói. Fora elas, a gente tem outras abelhas que são bem menos defensivas. Então, assim, a forma de se defender são as abelhinhas que vão se esconder. Então, nós temos, por exemplo, a jataí. A jataí, quando o clima não está bom, o tempo está muito gelado, muito frio para elas, ou quando anoitece, ou quando elas estão sob ameaça de algum predador, elas fecham a entradinha. Elas têm um canudinho de cera por onde elas entram e saem. Aí elas fecham aquele canudinho. Então, tem muita gente que conhece as jataís por causa disso. Fala, é aquela que fecha a casinha à noite, que nasce no muro, que tem um corredorzinho de cera. A gente fala, sim, são essas. Né? Essas e muito mais outras. Que legal. As jataí são barato, né? Lá no meu trabalho tem vários cantos da faculdade lá que tem algumas lá com os canudinhos assim saindo. E às vezes o pessoal fica meio desesperado, né? Aí a gente tem que sempre intervir. Ela fala, não, relaxa, o bicho é mó de boa, não faz nada e tal. Fica tranquilo, né? A galera já fala, a abelha já quer meter o raid lá e tal. Aí a gente tem que ficar defendendo elas. As pessoas têm medo mesmo, porque como elas não sabem que aquilo é uma abelha, acabam associando com alguma coisa suja. Então pensa, deve ter alguma coisa podre dentro desse tronco, dentro desse muro. Pensa que é mosquito, Aham. né? Porque tem umas que são tão pequenininhas como a lambiolhos, por exemplo. E aí foi descoberto no ano passado e foi catalogada uma que chama nanolambiolhos, que é menor ainda, lá na Amazônia, Nossa. que ela é menor do que a cabeça de um palito de fósforo. Ela é muito pequenininha. E o Caramba. nome lambiolhos é porque a estratégia de defesa delas é mordiscar os cílios, né, dos olhos. E a Aham. gente tem essa nano lá na Amazônia, aqui em São Paulo. A gente tem a lambiolhos mesmo, que né, ela é pequenininha assim. E elas também têm o hábito curioso de coletar a secreção lacrimal dos animais. E aí é muito curioso um fato sobre elas, é que aqui na cidade elas se adaptaram muito bem em cemitérios. Por que em cemitério? Porque tem muita gente que chora. Meu Caramba. Deus! Algumas pessoas acham isso muito mórbido e outras acham muito romântico, né? Falam, ai, que linda, ela vai lá coletar a lágrima de quem está precisando. Mas, enfim, na verdade é a necessidade dela de obter sais minerais, por isso que ela tem esse hábito, né? Uhum.
Mas, ô, Wanda, agora eu fiquei curiosa. Essa abelha, ela produz mel? Sim, E o produz. sabor desse mel? Olha, eu nunca provei. Essa eu não vou saber te falar porque eu nunca provei. E é assim, é tão pequenininho que eu acho que ninguém tem coragem de tirar o melzinho delas. Para você ter uma ideia, se você quiser criar uma abelha dessa em uma caixinha, a caixinha ela é um pouco maior do que uma caixa de fósforo. Sabe aquela caixa de fósforo do palito compridão, assim, um pouco maior do que a tradicional? Uhum. Então, Uhum. imagine que uma colmeia inteira, com todos os indivíduos, os discos de cria, os potes de pólen de mel, dentro de uma caixinha, né? Na verdade, essa daí a gente nem fala disco, a gente fala caixinhos, né, de cria. Então, você imagina um bichinho tão desse tamanho. Quem que vai ter coragem de ir lá tirar o melzinho dela? Nossa. Eu não tenho, coitadinha. Caramba, você falando assim, eu não tinha pensado nessa questão do tamanho da colônia. Meu Deus do céu. E esse, Flávio, você encarava? Esse aí já seria sacanagem com o bicho, né, coitada. Caramba, Mas eu achei que muito louco esse legal. negócio delas se adaptarem aos cemitérios, porque as pessoas choram mais lá. É, Nossa, eu achei É muito doido, né? do ponto de vista assim, da adaptação do bicho, eu achei fantástico. Uma estratégia, né, incrível, né? Elas perceberem, né, que ali tá sempre uma concentração de pessoas é, produzindo mais do que elas Produzindo. precisam, né? É, muito bom. Que loucura isso, muito legal. Assim, né? E é Achei interessante. arborizado também, né? Mas ao mesmo tempo é triste, porque assim, elas não deveriam, né? Em cidade. Mas o Aham. ser humano ocupa todos os espaços que seriam delas e elas deram um jeito, né? Muitas não Exatamente. conseguem ter essa capacidade, né? Muitas acabam sendo extintas mesmo, né? Mas quando elas conseguem se adaptar, como a jataí, que acha um muro, acha uma churrasqueira, um escapamento de carro, jataí é muito louca, assim, ela... Às vezes uma garrafa vazia, já vi jataí nidificada em garrafa de cerveja. Caramba. Elas têm uma capacidade incrível de se virar nos 30. Quando não tem espaço para elas sobreviverem, elas dão um jeito. Só que tem outras espécies que já não conseguem, né? E daí a importância Aham. da meliponicultura, a importância de se criar essas abelhas. Que legal. Você falou do escapamento de carro. Eu tive um carro um tempo atrás, um Palio, e sempre tinha no escapamento. E aí eu não entendia o motivo disso. Tem alguma coisa a ver com calor ou só por ser um ambiente mais escuro? Tem algum motivo assim? Você sabe por que que elas escolhem esse tipo de ambiente? Então, elas precisam de um lugar onde caiba a colmeia, que seja escurinho e fora da circulação de pessoas. Então, para elas entendem ali que ali é muito semelhante ao oco de uma árvore, por exemplo, e vão. Porque, assim, nas cidades, faltam árvores, né? Para uma árvore desenvolver um oco, leva às vezes décadas, né? E nas cidades a gente Aham, não tem muito isso. Então, no desespero, elas encontram qualquer coisa parecida. Então, você deve ter ali, próximo desse lugar que você descreveu agora, vários enxames que não estão sabendo para onde ir, que estão desesperados, né? Então, uma colmeia, quando o espaço fica muito pequeno para elas, o que elas fazem? Elas começam a enviar abelhas que vão procurar um espaço novo para nidificar. Quando ela encontra, ela avisa para outras operárias, aí elas vão começar a eleger uma princesa. Essa princesa, com a ajuda de uma elite que tem em volta dela, vai começar a liberar um feromônio para atrair zangões. Esses zangões vêm, ela elege um, acasala e vai para esse espaço que foi eleito para formar uma nova colmeia.
E ela fica ali dependendo uns 3 meses da colmeia mãe, mais ou menos. Então ela busca cera, ela busca pólen, mel, tudo que ela precisa lá na casa da mãe, da colmeia mãe, até ela estar independente, sabe? Igual o filho mesmo, quando muda de casa e fica pedindo as coisas da mãe emprestado. Elas são iguaizinhas. Então, assim, se elas entraram nesse espaço que não é nem um pouco adequado, significa que está faltando lugares naturais para elas, né? E isso é muito preocupante. E o legal na meliponicultura é que a gente tem, por exemplo, a confecção de ninhos provisórios, justamente para que elas nidifiquem num local adequado. Como que é feito esse ninho provisório? A gente faz uma garrafa PET com um cheirinho de colmeia, a gente coloca um cheirinho lá, que a gente chama de atrativo, envolve em papelão, plástico bolha, jornal, para deixar quentinho. Depois, num plástico escuro, faz um furinho nessa garrafa com uma proteção para não entrar água, onde as abelhas vão poder entrar. E aí, quando ela solta um enxame, né, quando ela vai soltar um enxame, no lugar de entrar no escapamento de um carro, ela entra nesse ninho provisório, também é chamado de isca, né? Enfim. E aí, depois desse ninho provisório, passados esses 3 meses de dependência dela, a gente pode transferir, tirar dessa garrafa e colocar numa caixa racional, que é a caixa que simula as condições da natureza. Então, uma madeira de espessura grossa, com espaço adequado para cada tipo de espécie de abelha, né? A abelha, ela gosta de viver meio apertado, então você não pode, então eu vou colocar uma caixa grandona que serve para qualquer uma, não. Para cada uma tem um tipo de caixa, né? Mas, enfim, são condições que a gente aprendeu a desenvolver justamente para evitar situações como essa aí que você descreveu, né? Delas ficarem entrando no escapamento do carro. Queria fazer uma pergunta para a Wanda. A pergunta mais meio pessoal, porque agora eu fiquei interessada. Ô, Wanda, você falou das jataís. As abelhas, elas não fazem cavidades nas árvores. Elas procuram cavidades já feitas. No caso das jataís que você comentou, que podem ocupar árvores. Elas não fazem a cavidade, elas procuram uma cavidade já feita. Isso. A gente tem entre as solitárias as abelhas carpinteiras, né? Essas sim, elas fazem um buraquinho lá para poder. A mamangava, por exemplo, ela pode fazer isso, mas no caso da jataís, das meliponas, não, elas precisam dessa cavidade já ali. Porque eu tenho acho que 3 ninhos na chácara e elas saem de dentro da árvore, assim. Então eu imaginei que elas tivessem feito alguma cavidade lá, sabe? Porque assim, parece que o ninho é gigante. Quando sai a abelha lá, fica uma nuvem, assim. Então deve estar muito grande lá dentro da árvore, né? E eu imaginei que fossem elas que fizessem. Muito legal. Então, provavelmente essa nuvem que você vê é uma baita sorte, né? Que você está vendo justamente o processo de enxameação, que se o lugar for favorável, acontece 2 até 3 vezes no ano. Eu vejo direto isso. De repente aparece aquela nuvem de abelhinha, aí dá até medo de ficar perto, aí de repente sumiu. Então, assim, ou elas estão enxameando, às vezes, né, acontece no meio dessa nuvem aí, elas estarem brigando, por exemplo. Às vezes uma colmeia arruma encrenca com a outra, mas aí você vê muita abelha grudada e caída no chão, que não deve ser o caso. Eu acho que não. Né? Então, provavelmente você vê a enxameação mesmo, que é coisa linda de ver e muito rara. Eu fico com medo, eu fico vendo de longe. Porque é muito abelha, assim, você fica, nossa. E uma outra coisa agora também, Wanda. Wanda, eu vou mandar uma foto para você depois, mas eu tenho eu acredito que seja uma colônia de alguma abelha. Parece um cupinzeiro, bem lá em cima da árvore, assim, muito, lá no topo da árvore, muito alto. Você olhando assim, parece um cupinzeiro. E uma vez, eu nunca vi abelha voando por lá. E uma vez caiu um pedaço.
e tinha uma substância assim da cor do mel, mas não tinha cheiro de, sei lá, doce, alguma coisa assim. E eu nunca consegui descobrir o que é aquilo, se é uma colônia de alguma abelha nativa. Você tem ideia se alguma faz um ninho tipo nesse sentido, assim, parecer um cupinzeiro? É idêntico a um cupinzeiro? Sim, sim. São as escaptotrigonas. É assim, ó, as escaptotrigonas, elas são as espécies pioneiras, né? A gente considera as abelhas mais importantes das abelhas, porque elas não precisam dessas cavidades. Então, elas são as que chegam primeiro num ambiente degradado, por exemplo, porque elas conseguem justamente achar um cupinzeiro, ou às vezes até um lugar alto, de uma pedra, de sei lá, né? Alguma árvore queimada ali que sobrou, elas conseguem fazer o ninho delas ali. E elas produzem o mel, sim. Então, provavelmente, esse pedaço que você viu aí caído, você viu o mel, que ele não tem o jeitão do mel da Apis que a gente conhece. Mas assim, imaginei que fosse mel pela textura dele, assim, mas eu queria pôr a mão no mel. Mas ele a gente vê o mel da abelha Apis num favo, né? E a abelha nativa, ela produz potinhos, ela faz umas bolsinhas redondas e coloca o mel lá dentro. Então, é bem diferente do aspecto do mel em favo que a gente está acostumado a ver. Uhum. Essa mesmo tinha, pareciam que eram umas coisinhas assim no meio do barro do cupinzeiro, assim, era bem legal. Poxa, que legal. Você vê aí a diversidade, né, de tipos até de próprios de ninhos, né, de estratégias que elas utilizam para encontrar abrigo. Eu tô adorando esse episódio. Bom, mas chega de empolgação, vamos voltar pro roteiro, senão o Flávio me demite. No próximo eu nem apareço mais, então vamos lá. Bom, para continuar, né, essa conversa, a Wanda já trouxe pra gente, né, a questão do termo meliponicultura, que talvez não seja algo tão conhecido quanto o termo apicultura, né? Acho que o que a gente mais escuta falar quando se refere à criação é apicultura. Os dois termos, eles, se eu não estiver falando besteira, Wanda, me corrija, por favor. Esses dois termos, eles se referem à criação de abelhas, né? No entanto, o termo apicultura estaria relacionado mais à criação de abelhas do gênero Apis, né? Como o Flávio falou, que são aquelas mais conhecidas, né? As espécies europeias, africanizadas, enfim. E a meliponicultura seria destinada aí à criação das abelhas sem ferrão, né? Conhecidas como abelhas nativas, abelhas indígenas, que são basicamente aquelas inseridas na tribo Meliponini. E como a Wanda já comentou, né, tem um grande aí, interesse sendo desenvolvido cada vez mais pela meliponicultura, muita gente tem iniciado nessa prática, né, junto aí com a Wanda e com os familiares da Wanda. E aí a gente gostaria de saber, Wanda, por favor, como que você como meliponicultora, né, podia falar pra gente quais seriam esses passos para se tornar um meliponicultor? Nosso ouvinte que tá aí também adorando saber tudo sobre as abelhas e quer começar essa prática. Quais os passos que a gente deve seguir para se tornar um meliponicultor? Então, vamos lá. A primeira coisa é fazer as conexões abelhudas, né? Então, pode contar com a gente. Pode contar com a gente lá no nosso Insta, manda um direct, a gente é bem acessível, tá? A gente gosta de responder a dúvidas, perguntas, mas assim, não só conosco, mas procurem se conectar com pessoas próximas a vocês que também criam essas abelhas de forma consciente, né? E estudar, precisa estudar para entender quais são as abelhas que ocorrem aí na sua região,
o tipo de planta que elas preferem, né? O tipo de ambiente adequado para elas. E depois que você estudou, que você buscou informações com outras pessoas, que você viu de perto, que você escutou sobre como é a vida, né, de quem cria, de como é que tem que fazer, e aí você descobrir que realmente você quer isso para sua vida, essa vontade crescer dentro de você, você vai precisar plantar. As pessoas falam muito que o primeiro passo para cuidar de abelha é plantar. Eu vou um pouco antes, eu vou no cuidar do solo. Então, aqui onde a gente mora, um ano antes da gente começar a criar a abelha, tinha uma área de preservação que estava sendo utilizada como um depósito de lixo pelos moradores, descartando entulho. E o que a gente precisou fazer? A gente fez um mutirão. Minha filha tinha 13 anos na época, ela mandou uma carta para o prefeito e o prefeito recebeu ela lá no gabinete e mandou mudas, mandou ferramenta, mandou um pessoal da prefeitura e minha filha chamou a vizinhança toda, veio uma galera, fizeram uma limpeza mesmo daquele solo que estava todo degradado, né, todo cheio de lixo, tiraram todo o lixo e aí sim, foram plantadas mais de 30 mudas, né, de árvores nativas, e fora o que a gente foi plantando depois disso também, né, de sementes. Então, assim, o primeiro passo, cuidar do solo, cuidar do ambiente onde estiver degradado, sensibilizar as pessoas em volta, porque não adianta você plantar, você limpar, e aí semana que vem já está tudo sujo de novo, as pessoas com o mesmo hábito, né? Então, é conversar com a vizinhança, abrir mão do veneno na tua vida. Então, aquele veneno para mosquito, para pernilongo, adeus, já era, nunca mais. Aqui em casa a gente usa aquela raquetezinha, sabe? Ou passa repelente no corpo quando quer se livrar dos mosquitos. Colocamos tela, várias estratégias, mas veneno a gente não usa mais, né? Então, você precisa ter todos esses cuidados, se cercar de todos esses cuidados para depois trazer a abelha para o ambiente, né? E aí, assim, feito todos esses cuidados, cuidou do solo, plantou, conversou com a vizinhança, já estudou bastante, aí você pode adquirir a sua primeira caixinha de abelha, aí que seja a ideal aí da tua região, né? Aqui em São Paulo a gente indica muito a jataí, porque é uma abelha rústica, né? Ela é mais tranquila para você começar a criar. E aí você pode adquirir através da captura, fazendo um ninho provisório. Lá no nosso YouTube tem, e você encontra também na internet, em outros canais, como fazer esse ninho provisório. E esperar, que aí você vai capturar o seu primeiro enxame e depois você compra uma caixa ou faz a caixa e coloca dentro. Você pode fazer um resgate. O que é um resgate? É quando você sabe que, por exemplo, tem uma jataí num muro que vai ser demolido. Vão derrubar aquele muro ou vão trocar um poste de uma rua e aquele poste vai ser queimado, vai ser jogado fora, aquela abelha vai morrer. Então, você pode tirar ela do lugar onde ela está e colocar na caixa, mas lembrando que você fazer isso sem que a abelha esteja correndo o risco de morrer é crime ambiental, tá? Então, não pode, você só pode se realmente a abelha estiver correndo perigo. Ou você pode comprar de uma pessoa de confiança, de um produtor confiante. A gente nunca recomenda comprar pela internet, porque eu acho isso uma crueldade. Tem gente que faz a barbaridade de mandar a abelha pelo correio, manda a abelha doente, manda a abelha cheia de problema, às vezes em condições em que a abelha já vai chegar morta na casa da pessoa. Então, não façam isso, não comprem pela internet, comprem de pessoas conscientes que vocês conhecem, porque aí você sabe que está adquirindo um enxame veio de uma pessoa que tem aquele amor, aquele cuidado, aquele carinho com a abelha.
né? E aí pronto, você já se tornou um meliponicultor. Wanda, ainda nessa questão, né, dos passos, quem poderia criar as abelhas? Qualquer pessoa pode criar? E qual é o ambiente que seria melhor para essa criação? Na cidade é possível a gente criar essas abelhas sem ferrão? Sim, até vou relatar para vocês. Aqui onde a gente mora, o nosso meliponário é um meliponário urbano. Claro que a gente não pode ter muitas caixas, como as pessoas que vivem perto de uma floresta, né, ou no campo, tem, mas a gente pode sim, né? Existem pessoas no centro de São Paulo que têm caixinhas de abelha. Você só não pode se você tiver, por exemplo, acho que acima de um terceiro andar de um apartamento, por exemplo, já não é muito legal. Porque aí é muito alto, a abelha vai gastar muita energia para subir, muito vento, então já não é um ambiente muito bacana. Mas até em apartamento, tem pessoas que criam na varanda, assim, se for, né, até um terceiro andar ali, dá para ter, desde que tenha árvores com flores em volta, árvores nativas, né? E aí trazendo aí quem pode criar. Qualquer pessoa que siga esses passos que eu falei, né? Que esteja disposto a plantar para elas, que esteja disposto a estudar e que tenha consciência de que não é uma modinha, não é uma coisa que você vai enjoar e depois deixar lá largado, né? Ela exige um manejo muito simples, mínimo, mas que precisa ser estudado para você fazer. Então, assim, a gente tem meliponicultores que a gente conhece, que a gente tem amizade, que são crianças de 6, 7 anos de idade, já sabem mexer com as abelhinhas. Nós temos colegas também que são pessoas com deficiência, né, tanto física como intelectual, e que ajuda muito, né, pessoas dentro do espectro autista, que tem relatos assim maravilhosos dos familiares, dos pais, de que quando começaram a criar a abelha, descobriram uma nova forma, né, de ver a vida, enfim. As pessoas na melhor idade também, é quase que uma terapia para elas ter essas abelhas. E quem quiser empreender também, quem quer fazer disso uma fonte de renda, né? Ou através da venda do mel, do pólen, né? Que é o pólen da abelha nativa, a gente chama de samburá. Quem quiser trabalhar com a venda de enxames, quem quiser trabalhar com a educação ambiental, com o turismo, também é para quem quiser fazer pesquisa. Então, várias pessoas podem criar, basta estudar e ter a responsabilidade, né, de que são vidinhas ali, dependendo de você. Achei importante você ter falado também sobre essa questão de que ressaltar isso que é crime ambiental, né? Você encontrar as abelhas jataí, por exemplo, e falar, vou criar em casa, pegar e levar, não é assim, né? Que a coisa funciona, né? Acho que é importante ressaltar isso, né? A gente mostrar que tem uma legislação, né? São animais silvestres e ainda falando sobre isso, né, sobre essa questão de legislação, uma das nossas apoiadoras mandou uma pergunta para a gente que você acabou respondendo, de certa forma. Ela tinha perguntado se tem alguma espécie que é adequada para se ter em casa, né, para se criar em casa, em caixas pequenas e tal. Você mencionou sobre a jataí, né? Seria essa a mais adequada, você acha? Assim, depende. Depende do local, não é, Wanda? Isso, na meliponicultura é uma das primeiras coisas que a gente aprende, tá? É a palavra depende. Porque se eu falo ali de quem está ali na Amazônia, lá em cima, não tem tanta jataí assim, né? Então,
qual que é a melhor espécie para você criar? É aquela que ocorre naturalmente, em abundância, aí onde você está. Né? Legal. Então, existem muitas pessoas que querem, por exemplo, eu vi sobre a urussu nordestina, que é uma abelha, ela é uma abelha assim, eles falam que ela é loirinha, né? Ela é um castanho claro, o olhinho dela é verde, ela é a coisa mais linda. Aí ela produz um mel esverdeado também, mas ela só ocorre lá no Nordeste, naturalmente. Não adianta eu querer trazer para cá, para criar aqui, porque aqui as condições ambientais são diferentes, o tipo de florzinha que tem aqui no nosso bioma, aqui, é diferente do de lá. Então, ela vai ter uma dificuldade para produzir o mel, porque a concentração do néctar das flores é diferente, a qualidade dos nutrientes que tem ali naquele pólen, naquela flor, são diferentes do que ela precisa. E quando você traz uma colmeia, você não traz só a abelha, porque dentro da colmeia tem um monte de bichinho que vive junto com elas. Então, nós temos pequenas espécies de ácaros, nós temos alguns fungos que a própria abelha cultiva para fazer a maturação do mel, a gente tem algumas bactérias, então é toda uma microbiota que vem junto. E se você traz de um ambiente para o outro, você não sabe o que pode acontecer ali na natureza com toda essa biodiversidade diferente chegando. Você pode causar um desequilíbrio. Então é melhor não correr esse risco, né? Deixa a urussu nordestina lá, quando você for viajar, vai lá, vê uma de perto, adota uma colmeia, coloca alguém como um fiel depositário, pede para ele mandar vídeo, foto para você, de vez em quando mel, mas cria aqui a sua, da tua área de ocorrência. Perfeito, ótima resposta. Ô, Vamos lá, então. Flavite, antes de. Você viu que a Ana, a outra apoiadora que falou lá das mamangava, ela perguntou sobre o Manuka Honey. Ah, é mesmo. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse Também mel. não. E eu fui pesquisar, é um mel dessas abelhas apis mesmo. Não é de abelha sem ferrão, mas é que é produzido apenas pela flor que é conhecida como manuka. Ela diz que é um melhor mel que ela já comeu. Você sabe alguma coisa sobre, Wanda? Sei, eu nunca provei o de manuka, mas as pessoas que eu conheço que já provaram falam que ele fica no chinelo do mel de abelha nativa, que é muito melhor. Inclusive, em comparação de estudos relacionados a propriedades, é muito melhor também. É que o mel de manuka fizeram um marketing muito grande em cima dele, né? E é uma coisa que a gente peca muito, porque você tem méis únicos que só ocorrem em um lugar, né? Então é um produto de terrier, que a gente pode até falar, não, falando de gastronomia, né? E não se explora isso, né? De maneira comercial aqui. A gente não fala, mas ele é... Eu já ouvi falar assim, quero ter a oportunidade de provar esse mel um dia. E ele é caríssimo, né? Justamente por esse apelo de que ele só existe lá. Sim, tem uma região específica, né? Que onde ocorrem as plantas. Parece que é isso que eu vi. Sim. Agora não lembro onde que eu Mas vi. a gente tem aqui, por exemplo, o mel da Bracatinga. Ah, sim. A gente comentou sobre ele num outro episódio também. Aham. Pois é. E aí a gente vê brasileiro falando, né? Vai lá falar do mel da Manuka, que é lá não sei aonde. É fora do não país. conhece o nosso aqui, mas por que não conhece? Que a culpa é nossa, porque a gente que cria não sabe ainda como fazer esse marketing, mas a gente chega lá. Aham. Eu nunca tinha É. ouvido falar, não. Ela colocou lá no grupo, eu falei, nossa, nunca ouvi falar disso. Mas agora,
essa propaganda toda que a Wanda tá fazendo do mel de abelha nativa, eu vou ter que encomendar um, né? Vou ter que vou pedir para mandar pelo correio. O mel da abelha nativa eu não vendo, mas eu indico parceiros que vendem, né? Colegas de profissão que vendem. Porque Tá. o foco da minha criação é a educação ambiental mesmo, né? Aham. Cada criador tem o seu foco, né? Sim. Uns é para vender enxame, outro para mel, samburá, cera, enfim. Bom, Wanda, a gente comentou brevemente sobre essa questão de legislação, né, com as abelhas silvestres e tal, mas e quanto à criação das abelhas, qual que é a importância de existir uma legislação para isso? O que você pode falar para a gente nesse tema? Então, em 2020, né, nós tivemos a resolução CONAMA, a resolução 496 da CONAMA, que regulamenta, né, dá uma diretriz para que os estados criem a sua própria regulamentação e resolução para a criação. E aí cada estado no Brasil está desenvolvendo de uma forma diferente, né? Eles formam ali uma comissão, debatem e dizem como deve ser. Em São Paulo, nós fomos premiados com a parte mais burocrática. Em São Paulo é o lugar mais chato, digamos assim, para você conseguir regulamentar suas abelhas. Porque a gente precisa ter 3 cadastros. Um cadastro no sistema GEDAV, porque a abelha é considerada uma espécie de gado. Então, ali é um sistema onde quem cria galinha, porco, boi, também tem que colocar as abelhas. Tem que cadastrar no sistema GFAO, que é um sistema de proteção da fauna, porque a abelha também é um animal silvestre. E você tem que cadastrar no CTF do IBAMA, né? Você tem que ter um cadastro técnico federal também. E aí isso desanima um pouco. Quando você olha assim, eu, por exemplo, que é a parte que eu não gosto, mas que é necessária, quando eu fui regulamentar as minhas, eu senti vontade de quebrar o meu computador, de jogar o celular pela janela, de chorar, de bater em alguém, mas é uma coisa necessária, assim, né? E eu apanhei muito, mas eu consegui. Na época ainda estava tudo bem no começo, então eu ligava nos órgãos, às vezes o próprio pessoal do órgão de regulamentação não sabia como, não sabia o que fazer, mas deu tudo certo, né? Hoje eu sou uma meliponicultora dentro da lei, bonitinha. E por que é importante as pessoas passarem por todo esse estresse? Primeiro, porque a gente consegue ter a noção de quantas pessoas criam oficialmente as abelhas. Né? Se você não é regulamentado, você não existe para o Estado. E aí, uma situação muito importante que acontece: quando você tem as abelhas cadastradas, as prefeituras têm por obrigação te avisar quando elas vão aplicar veneno no ambiente. Por exemplo, quando vai passar um fumacê por causa da dengue, que é um negócio que eu sou super contra, tá? Só para falar, porque não funciona. Mas, enfim, funciona para ganhar muito voto de político, porque é um carnaval que eles fazem quando vai passar o fumacê, né? Só funciona para isso aí. Mas eles têm que avisar o meliponicultor, por exemplo, quando vão passar o fumacê, para que a gente feche as caixas um dia antes e deixe fechada por uns 2 dias. Então, a abelhinha ela não vai conseguir sair da caixa, né? Mas é para a segurança dela, para ela não ter contato com esse veneno e não vir a morrer. Se acontecer alguma coisa com as abelhas, por exemplo, de soltarem o veneno e não te avisarem, você tem direito a ser indenizado pelo Estado. Você pode entrar com um processo. Por quê? Porque você cumpriu primeiro com a tua obrigação. Você cumpriu com a sua obrigação, você tem direitos, então você pode reivindicar. Agora, se você nem existe, como é que a prefeitura vai te avisar? Se ela nem sabe que você existe oficialmente, né? Então, pois por mais que seja chato,
é importante. E aí cada um tem que procurar como é a regulamentação ali dentro do seu estado. Aqui em São Paulo, a gente já tem até algumas pessoas que prestam esse tipo de serviço. Pena que eu não conhecia antes, senão eu não teria me descabelado dessa forma. Eu já teria pagado logo para a pessoa fazer para mim. Mas se a pessoa não quiser pagar, ela descabela um pouquinho, que nem eu, e faz de forma totalmente gratuita, tá? Nenhum desses 3 cadastros aqui que eu citei são pagos, a não ser que você contrate uma empresa para fazer isso por você. Uhum. Que legal, muito bom saber desses detalhes. E legislação é isso, né? Às vezes tem muita burocracia, né? Umas coisas que complicam bastante, assim, que dá uma desanimada, mas às vezes também é necessário, né? Ter todas as pontas amarradas para que ninguém acabe escapando por uma brecha, assim, né? Claro que a gente sabe que muitas vezes parece que a intenção é dificultar mesmo, né? Mas é bom saber que funciona, né? E que está aí para até, de certa forma, selecionar bons profissionais, né? Gente que está realmente interessada, né? Em trabalhar com isso. Acho que é uma parte super importante da criação seria essa, né? De regulamentar tudo, de ter as autorizações, até porque isso ajuda também para o controle, né? De como está sendo a preservação das espécies. E acho que isso é mais importante ainda quando você tem criação numa escala muito grande, né, Wanda? Eu acho que até eu estava dando uma olhada quando a gente comentou sobre essa questão da regulamentação durante a semana, e acho que é até obrigatório esse cadastro do IBAMA que você mencionou para aquelas produções muito grandes, né, acima de 49, 50, não sei, colmeias, colônias. Em São Paulo mesmo, aquela senhorinha que só quer ter uma caixinha de jataí no jardim para contemplar, ela precisa ter. Olha que bom. Mas tem alguns estados que não, né? Isso, no Brasil todo é só acima de 49. Aqui em São Paulo é a partir de uma. Mas é importante, né? Eu acho que tem toda essa questão, mas é importante a gente saber o que está acontecendo com as abelhas, né? Porque, como a gente já comentou, né, são os seres mais importantes do planeta. A gente não pode negligenciar essa questão. E, né, eu acho bem interessante e muito importante a gente correr atrás de ver todas essas coisas no momento em que está com a ideia de abrir um meliponário, enfim, de ser um meliponicultor, seja de pequena ou grande escala. Sabe, uma coisa muito importante também de ter o cadastro, começa a ocorrer, por exemplo, uma mortandade de abelha na região. E aí a gente não sabe o que é. Então, por exemplo, se eu tenho minha abelhinha cadastrada e ela morrer, Deus me livre, tá, gente? Que eu acho que eu choro. Eu tive pesadelo já. Eu acordei chorando de verdade. Mas, assim, se uma abelha morre, você pode acionar esses órgãos onde você tem o cadastro. Eles vêm no mesmo dia, fazem a coleta de amostras na colônia para identificar qual foi a causa da morte. Se foi veneno, se tem um vírus novo circulando, uma bactéria, uma doença. Então, isso é muito importante, né? Não é só essa questão do fumacê que eu falei, é importante também por isso, né? Porque aí a gente consegue fazer um controle também de pragas, de doenças, para evitar que isso se espalhe e aí vire um caos, né? E começa a morrer a abelha e ninguém sabe por quê, do que está morrendo. Realmente, isso é um bom ponto mesmo. E como você disse, se não tem essa regulamentação, você não existe, né? Então você perde essa informação caso aconteça alguma coisa nesse sentido e pode prejudicar outras abelhas que não estão sendo nem colocadas nessa conta, né? E se alguém denunciar, você toma uma multa e tem as colônias todas apreendidas. Então vão levar embora suas abelhas. Esse também é um ponto interessante da gente comentar, porque assim, falando da criação mais em ambiente urbano, mesmo sendo numa escala pequena, eu acho que para a questão das abelhas sem ferrão a gente não teria tanto problema, né?
Porque acho que não trazem tanto questão de risco a ataques, mas se é uma apicultura, né? Se é uma criação de uma abelha que tem toxina e potencial, acho que isso pode representar um risco muito grande se a gente não regulamentar, né, essas coisas e deixar tudo às claras, né? Sim, sim. E na cidade nem pode apis. Tem que ter uma distância bem segura de pessoas para criar essa com ferrão. Uhum. É, mas sempre às vezes tem umas maracutaias, né? Hum, Infelizmente a gente acaba tendo que se deparar com essas coisas, ainda assim. O meu cunhado faz pouquinho tempo que ele relatou esse problema, né? Um vizinho da mãe dele lá tava metendo fumaça nas abelhas lá que ele cria. Então, você E me aí falou diz que, disso, eu lembrei disso também. pois é, então, e aí diz que algumas foram, né, pra rua, tal. Foram pra rua é engraçado, né? Parece que é um cachorro que pulou o portão, né? Mas e aí ele até levou umas ferroadas lá, e aí eu até perguntei pra ele, falei, não, mas era aquelas amarelas e pretas? Ele falou, aquelas lá que a gente vê. Eu falei, caramba, cara, no meio da cidade, assim, Então, sabe, um bairro bem urbanizado urbanizado, né? mesmo. Não é nada isso afastado, é tá? uma irresponsabilidade sem tamanho, gente. Você sabe que isso é crime, que também existe lei para isso? É um Uhum. crime de periclitação de vida. Olha, Não pode. Você está colocando em risco a vida de pessoas, de animais domésticos. Não pode. Como é o termo? Não escutei, desculpa. Periclitação de vida. Ah. olha só. Então. Realmente é uma irresponsabilidade enorme, né? O cara fazer um negócio desse, com certeza tá na clandestinidade ali, né? É, então, esse é um problema muito grande. Assim, a questão das abelhas serem sem ferrão, que a gente está tratando aqui hoje na meliponicultura, pelo menos não tem, né? A gente acaba não tendo tanto essa preocupação em relação a essas pessoas que estão clandestinamente criando, né? Mas, por um caso mais grave desse, meu Deus do céu, complicadíssimo. O que esses caras alegam? É que, assim, na Europa, as pessoas realmente criam essas abelhas no quintal, às vezes no telhado, né? Em alto de prédios, assim, prédio baixinho, tem essas abelhas. Só que, assim, a abelha europeia pura, ela é muito mansa, né? Uhum. É pouco provável que ocorra um acidente assim. Só que aqui no Brasil, a gente teve uma mistura da europeia com a africana. E então elas são mais defensivas. Então é uma abelha com uma característica totalmente diferente das que tem lá. Então aqui não dá para fazer isso. Uhum. Um outro ponto bem importante aqui do nosso roteiro é justamente essa questão, né, Wanda, da criação das abelhas. Essas práticas, né, como apicultura, meliponicultura, enfim, elas auxiliam ou prejudicam a preservação das espécies de abelhas? Qual seria o seu ponto de vista nessa questão? Eu volto naquela palavra que eu falei que é uma das primeiras que a gente aprende na meliponicultura. Depende. Vamos falar assim, primeiro do que prejudica. Prejudica criando fora da área de ocorrência, como eu já falei, né? Você imagine se você levar uma abelha que ocorre lá no Tocantins, onde é super quente, para o sul do Brasil, ou vice-versa. Então, nesse sentido, prejudica quando você cria fora da área de ocorrência, quando a pessoa não quer se dedicar a estudar e a fazer os manejos de forma correta. Então, é aquela pessoa sem compromisso, que comprou por modismo, porque viu ali que uma artista famosa cria e é fã da artista, eu também quero criar, vou comprar uma e de repente não faz a menor ideia de como realizar o manejo. E também prejudica quando é num ambiente impróprio. Eu recebi uma vez uma doação de uma caixa de abelha que ela estava num lugar que simplesmente não tinha planta nenhuma em volta. Não tinha nada, não tinha alimento para aquela abelha. E aí era uma época de inverno, a pessoa ficou com pena de oferecer ali
algum tipo de alimento artificial, né? Um xarope, um melzinho para essa abelha. E quando a caixa chegou na minha mão, não tinha mais o que fazer. Já a rainha ela já tinha cessado a postura totalmente. As campeiras já não saíam mais para trabalhar. Tentei alimentar, tentei doar disco novo para a caixa, mas não adiantou. Elas já estavam num estágio de desnutrição tão profundo que o enxame acabou morrendo. Então, para pessoas que falem dessa forma, prejudica e muito. Mas vamos à parte em que ajuda, né? A criação ajuda no sentido de que cada vez mais áreas degradadas, desmatadas, com queimadas ocorrendo em tudo quanto é lugar, elas estão ficando sem ter aonde existir, aonde viver. Elas não têm mais para onde ir. Né? Então você vê as abelhas em situações bizarras aí, como a gente ouve relatos, a abelha desesperada nidificando dentro da chaminé de uma churrasqueira, dentro de um escapamento de carro, dentro de lugares que são totalmente arriscados para ela, que o enxame não vai aguentar sobreviver muito tempo ali. Então, nesse sentido, a criação da abelha ajuda com que elas vivam num local adequado, com um ambiente propício, com as flores, com as plantas, para que elas busquem os seus recursos, os seus insumos para construir a sua colmeia. Ajuda no sentido de que na natureza, por exemplo, se falta um alimento, se falta alguma coisa, a abelha sem ferrão, ela morre, né? Ela definha. Ela não pode voar e ir embora igual a abelha apis, a abelha com ferrão faz. Se a condição para ela tá ruim ali na natureza, ela simplesmente migra e vai embora para um outro lugar. A abelha nativa brasileira não tem essa capacidade, né? Porque quando ela quando a princesa se torna uma rainha, ela desenvolve um fenômeno chamado fisogastria. Então, ela fica com o abdômen bem grandão. E a asinha fica desproporcional e ela nunca mais consegue voar. E as operárias não abandonam a rainha. Então, se a condição estiver desfavorável, elas ficam ali até morrer uma por uma. E quando você cria elas numa caixa racional, de forma consciente, você consegue intervir. Então, essa abelha, por algum motivo, não conseguiu muito néctar, tá com um estoque baixo de mel. Você consegue oferecer um alimento energético para ela. Ela está precisando de pólen, que é o alimento proteico. Você consegue oferecer. Essa caixa tá... Esse lugar aqui, de repente, derrubaram umas árvores, ou o vizinho derrubou um muro e está tomando muito sol agora. Você consegue mudar ela de lugar e colocar num local mais fresco. Você consegue fazer essas intervenções. E existem muitas espécies de abelhas que só não estão extintas graças à criação. Né? Então, o que os criadores estão fazendo? Eles estão aumentando o plantel para tentar reintroduzir essas abelhas em suas áreas de ocorrência natural, porque você já não vê mais os pesquisadores, quando vão a campo, já não conseguem mais encontrar essas abelhas na natureza, tamanha a degradação do meio ambiente onde elas estão, né? Ou deveriam estar, pelo menos. Então, é todo um trabalho que a gente faz, né? Que não envolve só a criação da abelha em si, mas essas pesquisas e essa contribuição com o meio ambiente, né? Muito bom, muito legal saber desse ponto de vista, né? Porque, como você falou, depende, né, da maneira como é feita a criação, né? E por isso que é importante mesmo também ter toda essa questão da legislação, né? Para que se selecione pessoas responsáveis que vão criar de forma adequada, né? E não colocar em risco as espécies, os indivíduos e
até mesmo as pessoas, né? No entorno ali e tal. No caso de criação de abelhas, como a gente comentou anteriormente, de apis, né? Com ferrão, né? Mas é bem legal saber desse ponto de vista de vocês, de saber um pouco mais de quem trabalha com isso, né? Porque a gente ouve falar muita coisa aí, e internet é aquela coisa, né? Aquela chuva de opiniões, então é bom a gente saber de quem trabalha na área mesmo, né? Ah, sim, ô Flávio, tem gente que entra lá, que manda direct para xingar a gente, fala assim, que absurdo, já não basta os pássaros em gaiolas, vocês prendem as coitadinhas das abelhas na caixa. Fala, coitada da abelha, vocês arrancam o ferrão dela. Não, a gente não arranca, não, ela não vive em gaiola. Né? A caixa ela tem uma abertura, a abelha entra e sai livremente para o ambiente, né? A gente não aprisiona elas. E aí é todo um trabalho de ficar explicando justamente por causa dessas pessoas que são super sensacionalistas e que, né, ficam divulgando informação errada. Né? Teve um evento que a gente foi muito legal, e aí uma moça, ela era vegana, assim, super relutante, tudo. E aí ela entendeu a importância, tudo, e aí mudou o conceito dela, né? Ela passou até a consumir o mel, porque ela entendeu que o consumo incentiva a criação, e a criação da abelha nativa é uma atividade que ajuda muito o meio ambiente, né? A gente fala assim, entre os agronegócios, é o que mais auxilia o meio ambiente também, para quem já cria, né, em grande escala. Ajuda tanto o meio ambiente, como ajuda também a evitar a fome no mundo, porque os cultivos agrícolas, quando tem a presença da abelha, eles produzem frutos maiores e de melhor qualidade. Então, você tem um aumento na produção, mais comida, né? Maior a chance desse alimento chegar na mesa de mais pessoas. Né? Então, é um trabalho, não de formiguinha, né? Mas a gente fala de abelhinha, de ir conscientizando e explicando para as pessoas que é uma atividade que veio para ajudar, desde que feita de forma consciente, dentro do que a lei nos permite, né? Perfeito. É exatamente, né? É bem por aí mesmo que a gente tem que avaliar a coisa, porque não é um assunto tão simples assim, né? O problema, um dos grandes problemas da internet é esse, né? Tornar as coisas mais simplistas, né? E é um assunto que envolve um monte de coisa, né? Você vê que é um assunto que vai ramificando para vários lados, né? Para todos os lados, né? Tem a preservação do meio ambiente, a produção de alimentos, né? Então é uma coisa socioambiental, econômica, né? Ecológica, né? E, enfim, tem bastante coisa a ser considerada e é muito legal saber de todos esses pontos que você trouxe pra gente aqui. Agora, a gente tem mais um tópico aqui no roteiro, que a pergunta é como tornar o ambiente mais atraente para as abelhas, né? A ideia não é atrair as abelhas para a nossa casa, nem nada assim, mas tornar o ambiente mais menos hostil, né? Como você comentou, no ambiente urbano, as abelhas já estão aí, tem que criar, às vezes tem que fazer ninho dentro de escapamento de carro, dentro de muro e tal. Então, o que dá para a gente fazer, né? Claro, você já comentou um pouco da questão de preparar o solo, de plantar flores e árvores, né? E além disso, tem algo mais assim para a gente tornar um ambiente ao redor, assim, um ambiente urbano mais atrativo para as abelhas? Tem sim, ó. A gente tem que evitar, se possível, substituir uma árvore chamada espatódia, que é uma árvore lindíssima, mas que foi trazida lá da África aqui para o Brasil, e que ela cisma de florescer justamente no período em que o Brasil tem menos flores, que é no inverno.
E essa flor que a espatódia produz, ela tem um néctar que é tóxico para as abelhas. Então, não ter essa Nossa. árvore por perto, né? Substituir por uma nativa. Não evitar usar o nim, tanto a árvore como o óleo de nim, que muitas pessoas pregam como uma solução natural para matar pragas nos jardins, mas ele é extremamente tóxico também. Poda química, que também nem pode em cidade, mas as pessoas fazem, né? Você compra livremente em qualquer loja de material de construção, jardinagem, que é aquele famoso Roundup, né? Evitar usar isso, conversa, conscientiza, chama teu vizinho lá, dá um melzinho para ele, mostra a abelha, fala como ela é importante, se oferece, não, você quer carpinar o seu terreno? Eu vou lá, eu te ajudo, né? Eu falo por experiência própria, porque nós aqui fizemos isso, né? E hoje os vizinhos já sabem, né? Carpina é só mecânica mesmo, né? Não nada de usar herbicida. E além disso, tentar manter uma fonte de água limpa para elas, uma fonte de barro, porque muitas abelhas, principalmente as meliponas, as mandaçaias, por exemplo, que eu tenho aqui, elas precisam coletar barro para fazer algumas estruturas nas suas colmeias. Então, deixem uma parte do solo descoberta mesmo, com barro, com a terra limpa, né, para que elas usem. Plantar, né, como eu falei, as mudas nativas, né? Então, coqueiros, aroeira, pitangueira, jabuticabeira, fruto do sabiá, urucum, as grumichamas, as paineiras, que são tanto árvores que vão futuramente fornecer ou pólen, ou néctar, ou resina, ou um oco para aquela abelha nidificar, ou uma sombra para deixar o ambiente mais agradável. Deixa o matinho crescer, sabe aquelas ervinhas espontâneas que às vezes a gente vai lá e arranca, um dente de leão, um picão, um cosmo. Essas plantinhas nativas espontâneas têm a concentração ideal de néctar para as abelhas, então é importante. Separa, por mais que você queira ter um jardim bonito, atraente, depois que você se torna meliponicultor, até o conceito de bonito muda. Então, aquele matinho que antes a gente achava que era feio, a gente passa a entender que ele é lindo, que ele é bonito e que ele tem uma função ali na natureza, né? E eles são muito atrativos, né, para as nossas abelhinhas. E evitar situações de extremo barulho, né? Porque elas são muito sensíveis, elas se comunicam por vibrações. Então, a vida na colmeia é uma vida no escuro, né? Então, as anteninhas e algumas partes do corpo delas captam as vibrações. Então, às vezes, o cara quer ter uma colmeia de jataí em cima da caixa de som. Não faça isso, né? Quer dar uma festa no quintal com o som lá no último volume onde tem abelha. Não dá para ter as duas coisas, então é melhor escolher. A gente fala assim, elas não vão morrer por isso, mas elas vão viver muito mal se a pessoa tem esse hábito, sabe, do barulho extremo, e, enfim. Então, são pequenos detalhes que a gente tem que ter a empatia, né, com a vidinha delas, e fazendo assim o ambiente ele vai estar sempre de uma forma em que elas vão viver e viver bem, e não apenas sobreviver. Perfeito, muito legal você ter compartilhado tantas dicas sobre como contribuir, né, para que elas tenham uma vida legal, né, uma vida tranquila, né, e saudável. Muitas dicas importantes sobre essa questão da árvore que é tóxica para ela, da flor que é tóxica para elas, né, questão do barulho. Acho que são várias dicas bem legais aí, acho que vale a pena a galera anotar e fazer tudo que for possível, né?
para poder contribuir um pouquinho, né, para essa causa tão importante para animais tão importantes para o planeta, né? Não é, a conservação pela conservação simplesmente, né? Já dissemos algumas vezes aqui, mas acho que é legal repetir, né? Já foram considerados os animais mais importantes do mundo, né? Então elas têm uma importância muito grande mesmo em vários aspectos, como a gente já falou, né? Eu achei legal a Vânia comentar da questão da espatódia. Eu não imaginava que as sem ferrão também podiam se alimentar delas, porque elas, sei lá, elas parecem ser tão altas. Eu tenho 3 espatódias lá na chácara e meu vizinho tem umas 3 também. E sei lá, elas parecem que a floração parece tão alta para as abelhinhas nativas que eu achava que elas não chegavam a aproveitar aquele mel. Bem interessante. Nesse caso, o que a gente pode fazer? No caso, eu lá, Wanda. Porque eu não posso arrancar a árvore. Então, é assim, ó. A abelha ela só vai ir lá se ela tiver com muita fome na espatódia. Ah, certo. Se você tem outras espécies que florescem bastante no inverno, junto com a espatódia, ela vai preferir essas outras, que são as nativas. Certo. Então, chega agora na época do inverno, planta margaridão, planta. No inverno não, né? Planta antes para florir agora. Então, margaridão, cosmo, deixa o matinho que eu falei, sabe? Dessas nativas, deixa crescer. Manacá não, né? Que floresce nessa época. Tudo que der flor nessa época do ano, mantém lá na chácara. Porque aí ela não é boba, viu? Ela não vai ir lá naquela que é ruim, o néctar, Entendi. se tiver árvore boa para ela. Ela só vai mesmo se ela estiver desesperada de fome. Digamos assim, comparando com a gente, o ser humano, quando é que o ser humano vai no lixo procurar comida? Quando ele está desesperado, né? Certo. Boa, muito boa. Bom, Wanda, antes de terminar essa conversa super sobre as abelhinhas, esclarece uma coisa aqui pra gente também. Embora a gente chame essas abelhas nativas de abelhas sem ferrão, né, a gente sabe que elas têm um ferrãozinho, porém atrofiado, né, que não é utilizado para inoculação das toxinas, mas a questão seria, elas são mesmo todas inofensivas ou a gente tem alguma espécie que a gente deve ter alguma atenção, que traga algum risco? Sim, tem sim, né? A gente fala assim, né? Que a gente chama de sem ferrão, mas elas não são indefesas, né? Elas têm várias estratégias de defesa. E então, ainda que a gente mostre para uma criança, que uma criança crie, é sempre bom tomar alguns cuidados, porque dependendo da espécie, pode ocorrer acidentes. Então, por exemplo, algumas espécies elas tentam entrar no ouvido, no nariz da pessoa. Então, é importante usar uma proteção na cabeça. A gente usa um chapéuzinho daqueles de pescador, que tem uma telinha. Então, isso daí já evita de uma abelha, de repente, entrar no ouvido, fazer alguma coisa. A gente tem algumas espécies, como a tataíra, por exemplo, que o nome popular dela é horroroso, né? Super deselegante, que chama caga-fogo. Então, já dá para imaginar por aí a estratégia de defesa dela. Ela libera uma substância que, entre várias substâncias, possui ácido fórmico. E isso causa bolhas, queimaduras na pele, né? E aí, quando se fala o tempo todo na internet que são abelhas inofensivas, às vezes a pessoa pega uma tataíra para criar ou chega perto para tirar uma foto e só vai perceber a queimadura na pele depois que elas já fizeram estrago, né? E então, assim, tem que ter muita cautela e realmente conhecer as espécies, respeitar o animal, não precisa ter medo, né? Esse exemplo da tataíra que eu dei, né, é um exemplo, mas a maioria delas
elas vão se esconder ou elas vão dar alguma mordiscada que você nem sente dor, nem dói, mas sempre tendo o conhecimento e a cautela e o respeito pelo animal, porque não é bem assim que todas as abelhas nativas são inofensivas, né? A gente tem uma espécie que é conhecida como abelha piranha, ela corta o cabelo das pessoas. Aí você Caramba. imagine só, vários indivíduos ali de uma vez, não só enroscando no cabelo, mas cortando o cabelo, né? Então, cuidado com essas meia informações aí que o pessoal divulga na internet. Olha só, pontos muito importantes e legais de você ter Olha só. destacado aí antes do fim da conversa, que realmente a abelha até corta o cabelo das pessoas, não sabia. Agora, nada como a nomenclatura popular, né? Caga-fogo, já tinha ouvido falar e realmente ela não tá pra brincadeira também, né? Beleza, galera, estamos chegando na reta final dessa conversa sensacional, com muitas curiosidades, muitas informações, muitas reflexões, mas vamos lá, a gente não pode dar o tchau, nos despedirmos, antes de trazer o nosso tradicional quadro de indicações culturais, e eu quero pedir para a nossa convidada, a Wanda, dar o pontapé inicial para a gente aqui, compartilhar com a gente o que ela tem de indicação cultural. Primeiro eu vou indicar o meu lugar preferido de São Paulo, que é o Museu do Catavento Cultural. Eu amo aquele lugar, gente. Toda vez que eu vou para lá, eu descubro uma coisa nova. E, inclusive, lá tem uma instalação sobre as abelhas nativas brasileiras. Lá tem caixinhas de abelha. Então, tudo isso que eu comentei aqui, vocês conseguem ver de perto lá. E uma outra indicação também é a indicação de livro. Vocês perceberam que eu falo bastante, né, sobre abelhas. Então, por causa dessa minha mania de tanto querer falar, eu fiquei com medo de ficar chata e acabei escrevendo um livro, porque aí eu falei, poxa vida, eu tiro toda essa mensagem que está queimando aqui dentro do meu coração, da minha cabeça, coloco no livro e as pessoas que quiserem saber a respeito vão ler o meu livro, né? Ele está nas mãos do ilustrador agora, mas a gente pretende lançar ainda esse ano, então fiquem atentos lá na rede social da Conexão Abelhudos, porque em breve a gente vai estar fazendo o lançamento desse livro. É o livro chamado Coisas Abelhudas que Todo Mundo Precisa Saber. Perfeito, mano. Pô, que bacana. Eu não tinha ouvido falar sobre o museu e a gente já está ansioso para saber sobre o lançamento do seu livro, pode contar com a gente também na divulgação e a gente vai querer uma cópia também assim que tiver o lançamento. Parabéns, inclusive, por essa realização, né? Porque lançar um livro é uma realização pessoal, né? E muito bacana você compartilhar tudo que você tem nesse formato também, né? Que você tem de conhecimento nesse formato. Susan, e você? O que você tem para indicar aí? Bom, eu também tô na expectativa do livro da Wanda, mas enquanto o livro da Wanda não sai, eu queria indicar um e-book lá do site da Associação Brasileira de Estudo das Abelhas, né, que é o e-book chamado Abelhas Sem Ferrão, Relevantes para a Meliponicultura no Brasil. E aí esse livro traz um compilado de espécies, as melhores espécies para cada região, quais espécies são polinizadoras de quais plantas, então tem aí a questão do alimento para elas, que você pode cultivar. Então eu acho que vai bem de encontro com tudo que a Wanda falou, tudo que a Wanda trouxe aqui pra gente, tem um pouquinho falando sobre cada um desses tópicos nesse e-book, e eu acho que vale a pena, principalmente para quem tiver aí na onda de querer se tornar um meliponicultor.
Esse e-book ele tá gratuito lá no site, é só você fazer um cadastro rapidinho, 2 minutos, e aí eles te mandam, né? O título é Abelhas sem ferrão relevantes para a meliponicultura no Brasil. E além desse e-book, eu queria indicar também o nosso episódio 30, né, Flavítio? Eu acho que vale a pena também, se você ainda não ouviu, ou se você já ouviu há muito tempo, né? Porque já faz um tempinho que a gente lançou. Acho que é interessante também saber sobre questão de biologia, características, ecologia e a polinização. A gente trata bastante naquele episódio e vai complementar bastante esse episódio com as informações que a Wanda trouxe pra gente hoje. Então a minha indicação hoje é totalmente abelhuda. É o nosso podcast, né, o episódio 30, é o e-book das abelhas, e eu reforço aí o livro da Wanda. A indicação do livro da Wanda, que eu quero ver também, tô doida pra ver também. É isso, Flavite, e você? Muito bom, muito bom. Bom, eu me lembrei aqui, para não ficar de fora, não ser o único que não vai indicar nada de abelhas, né? Eu me lembrei de um perfil no TikTok que eu sigo, só que eu não lembro o nome dele agora. Mas eu vou deixar, eu vou procurar e vou deixar na descrição aí, então até sair o episódio vai estar bonitinho aí na descrição pro pessoal ver. Mas é um gringo, né? Eu não sei agora, não lembro agora se ele é americano, se ele é europeu. E ele faz o resgate de colmeias, né? De abelhas que ficam muito próximas de residências, aquelas colônias que crescem muito, né? E acaba colocando às vezes as pessoas em risco. Então ele faz o resgate dessas colônias e transfere para um lugar mais apropriado. E eu acho que é um conteúdo meio viciante, assim. Eu vi um vídeo dele, e na hora que eu vi eu já tinha visto uns 10, assim. Porque ele coloca aqueles time-lapse, assim, mostra toda aquela transferência de milhares de abelhas, é uma coisa de louco, assim. É bem interessante. Só não lembro o nome dele agora, mas vou pesquisar e deixar aqui na descrição do episódio. E aí a outra indicação que eu queria fazer, que eu vi faz um tempinho atrás, um filme brasileiro, né? Com a Dira Paz como protagonista, que eu achei fantástico, é uma história real, né? Chama Pureza, é um filme de 2019 e ele fala sobre trabalhos análogos à escravidão, né? No Brasil, se eu não me engano, a história se passou nos anos 80, por aí. E é um filme bem emocionante, assim, uma história incrível dessa mulher que chama Pureza, né? É o nome dela, né? E acho que vale muito a pena ver para a gente discutir essas questões sociais que infelizmente existem até hoje, né? Esses crimes, né? O filme eu sei que ele está disponível na Globoplay, joguei aqui no Google agora. E também tem para assistir no YouTube, né, alugando, né, e no Google Play Filmes. Mas a gente deixa o trailer aí e aí você assiste onde você achar melhor. Vale bastante a pena. É isso, né? Fechamos então essa conversa de hoje. Antes da gente dar o tchau aqui e se despedir, quero, claro, deixar o nosso muitíssimo obrigado à Wanda por ter topado bater um papo aqui com a gente, vir compartilhar tanto conhecimento sobre as abelhas, sobre a meliponicultura. Wanda, foi um enorme prazer receber você aqui. O Biologismo está sempre de portas abertas para vocês. Qualquer parceria que vocês quiserem fazer com a gente, pode contar conosco. E muito obrigado. Gente, eu que tenho a agradecer, estou muito feliz por essa conversa, esse bate-papo gostoso, né? Poder falar de uma coisa que eu amo tanto, como eu disse, né? Que é a mensagem que um dia alguém decidiu abrir a boca para falar, e quando essa pessoa decidiu falar, ela salvou a minha vida, e hoje eu espero que eu consiga salvar muitas outras vidas, não só falando da vida das abelhas, mas da vida de pessoas mesmo, né? Que possam descobrir aí um novo propósito,
um novo sentido, uma nova alegria, um novo hobby, uma nova forma de conseguir gerar uma renda para sua família, né? Então, muito obrigada por me dar essa oportunidade de falar e tentar ajudar outras pessoas também. Não, a gente que agradece, foi incrível, foi uma conversa maravilhosa, um papo gostoso. A gente sempre fala que a gente gosta de saber, é claro, sobre a experiência das pessoas, né, sobre a biologia dos animais, sobre comportamento, tudo. Mas quando a pessoa é nitidamente apaixonada pelo que faz, a conversa fica ainda mais prazerosa, né? Enfim, foi bem legal. Então é isso, né? A gente encerra essa conversa por aqui. Deixo aqui o meu muito obrigado, o nosso muito obrigado para você que sobreviveu até aqui. Novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis nas principais plataformas de streaming a cada 2 quartas-feiras às 10 horas da manhã. Deixa o seu feedback para a gente aí sobre o que você está achando. Pode enviar para a gente sugestões de temas, de convidados, críticas, elogios. Pode mandar nas nossas redes sociais ou na plataforma de streaming se tiver aí a opção de comentar, ou ainda no nosso e-mail, que é o biologismo.podcast@gmail.com. Beleza, galera? Mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, até! Tchau, beijos, abelhudos! Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Susan Cunha e a participação da nossa convidada Wanda Ziviane Alcântara. O roteiro foi elaborado por Flávio Diniz e Susan Cunha e a edição e a arte por Flávio Diniz. O novo logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido pelo Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.